Bem-vindo, esta é a sua segunda aula. Neste vídeo nós iremos abordar um tema que para muitos é complicado, é difícil, é impossível de se entender. Não é bem assim. Vamos falar sobre o Price Action, vamos falar de forma simples, fácil e extremamente precisa, para que o compreendimento ele seja fácil e eficaz. De falarmos sobre os padrões de candles, vamos abordar outros tópicos que vão ser muito fundamentais ao nosso Price Action e que vão agregar muito mais valor à nossa aula. O primeiro que nós vamos abordar é o suporte e resistência. Mas o que é? O suporte ele é o chão do mercado, é a base do mercado, e a resistência seria como se fosse uma laje ou um teto. Para entendermos melhor o que seria um suporte, todas as vezes que o mercado ele vem de uma queda e ele encontra um fundo ou encontra um piso, algo que se apoie, ele encontra o seu ponto de suporte. E todas as vezes que o mercado está em uma tendência de alta, vamos falar sobre isso. Todas as vezes que o mercado ele entra em uma tendência de alta, buscando topos e fundos cada vez mais altos, isso... Espera, calma. Vamos falar sobre isso. Quando o mercado está fazendo topos e fundos mais altos ou ascendentes, isso se chama tendência de alta ou estrutura de alta, até essa tendência ou estrutura ser parado por uma resistência. Prossiga. Se chama resistência quando ele não consegue ultrapassar um determinado preço ou nível. Imediatamente entendemos que o suporte é o fundo do mercado, a base do mercado, e a resistência ela é o topo do mercado. Agora, sabendo como se usa o suporte e a resistência, vamos tirar o zoom do mercado para entender como funciona o suporte e resistência e como aplicar. A resistência ou o suporte, nós pegamos topos e fundos do passado do gráfico, pontos importantes de toque, onde o mercado não conseguiu ultrapassar, aonde ele teve dificuldade de romper ou teve dificuldade de buscar fundos ainda mais fundo. Agora que nós temos uma região que ele respeitou tanto como resistência como suporte, nós temos uma previsão futura da onde o mercado pode vir respeitar o topo ou respeitar o fundo. Nós já temos uma região de trabalho. Em algum momento no tempo, o gráfico ele pode ultrapassar tanto a resistência quanto o suporte. Esta ultrapassagem ou este rompimento, muitas das vezes, ele se chama apenas de busca de liquidez, mas nós falaremos isso numa próxima aula. Agora que entendemos o que seria o suporte e a resistência, da mesma forma, se o mercado vier numa estrutura de baixa, naturalmente ele vem buscando topos e fundos descendentes, topos e fundos cada vez mais baixos, até encontrar o seu ponto de suporte. No ponto de suporte, se ele conseguir ultrapassar, fazendo um pullback de baixa, ele conseguir ultrapassar e se manter abaixo desse suporte, este suporte imediatamente ele se torna uma resistência para o preço e dali ele pode continuar a sua tendência de baixa. Ok, nós entendemos o que é suporte, o que é resistência e o que é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Mas se o gráfico ele romper a minha resistência e continuar o movimento ou romper o meu suporte, o que eu faço? Imediatamente remova o zoom do gráfico. Isso irá facilitar a sua leitura. Procure por pontos de apoio ainda mais baixos no gráfico e procure por pontos de resistências ainda mais altas no gráfico. Pontos importantes aonde o mercado tocou e houve uma reversão de mercado, ele mudou a sua trajetória, ou que ele tocou numa resistência e ele houve uma mudança de trajetória. Procure por esses pontos, esses
candles que vocês estão vendo, usando de forma ilustrativa, eles são como notas musicais do mercado. Essas notas te dirão exatamente o que você precisa olhar, o que você precisa ter atenção e o que você precisa fazer no futuro que ainda está acontecendo no seu gráfico. Mediante a isso, olhe com atenção, sem pressa, com muita calma e não tenha pressa de fazer as suas operações. Analise com calma, analise com perícia e precisão como se fosse a sua última operação. Vou te dar uma dica de ouro: não tenha pressa. Vá a favor da estrutura do mercado, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Vá sempre a favor da estrutura. Espere, vá com calma e não tenha pressa. Muito bem, nós já entendemos o que é um suporte, uma resistência, uma estrutura de alta e uma estrutura de baixa. Agora sim, nós temos uma base para aplicar pelo menos os 5 principais padrões de candles de alta e os 5 principais padrões de candles de baixa. Lembrando, esses padrões são extremamente eficazes em regiões de suporte e resistência. Lembre-se, mais uma vez eu vou dizer, esses padrões são extremamente eficazes em regiões de extremidades, suportes e resistência. Lembrando, para ser um adendo, um filtrozinho a mais, esses padrões eles são extremamente eficazes a favor da estrutura gráfica, da tendência gráfica. Vamos traçar o nosso suporte. Todos os padrões que eu irei trazer a partir de agora, eles são padrões para um gráfico altista, para um gráfico de alta, para uma tendência de alta. O nosso primeiro padrão de candle é o engolfo de alta. O engolfo de alta ele tem a sua característica de acontecer em regiões de suporte, quando o gráfico vem em uma estrutura de baixa e encontra este suporte. Ao encontrar este suporte, o candle anterior, que seria o candle de venda, ele tem o seu corpo menor do que o candle que se startou a partir do suporte, a partir da região que está sendo defendida por compra, por alta. Este candle que se startou e tem o seu corpo maior do que o corpo de venda, ele se chama de engolfo de alta. É um ótimo gatilho para se fazer uma operação de compra. O nosso segundo exemplo seria o Harami. O Harami, ele não é uma vela que engolfa a vela que vinha sentido contrário, a vela de venda, mas a sua segunda vela, e essa é a sua característica, a sua segunda vela, ela consegue nos dar um bom ponto de entrada, pois ele consegue ultrapassar o fundo da última vela que se startou de queda. Ele ultrapassa a última máxima. Então, dali, ele continua o seu movimento. O nosso terceiro exemplo seria os 3 soldados. Os 3 soldados normalmente é quando o gráfico ele encontra força, uma continuidade de alta forte, e a partir daí se starta uma sequência de 3 candles em seguidas para fazer uma nova pernada de alta. O nosso quarto exemplo seria o martelo. O martelo ele tem a sua característica, pois ele tem um longo pavio e um corpo pequenininho. Mas por quê? Todas as vezes que uma vela ela sofre uma pressão contrária, ele estressa o seu máximo e reverte a sua direção. Quando aquela vela ou aquele candle termina, ele termina com seu corpo expressivamente pequeno, devido à grande pressão naquela direção. O nosso quinto exemplo é a estrela da manhã. A estrela da manhã ela acontece muito em regiões de suporte, pois o gráfico vinha numa tendência de baixa, não conseguiu fazer a continuidade do movimento e dali se forma este padrão
de estrela da manhã, onde ele faz a continuidade ou reversão de movimento, dando continuidade num padrão de alta ou altista. Nós conhecemos os 5 principais padrões de candles de alta. Agora vamos conhecer os 5 principais padrões de candles de baixa. O nosso primeiro exemplo é o engolfo de baixa. O engolfo de baixa, assim como o seu irmão engolfo de alta, ele trabalha em regiões de extremidade, porém com direções diferentes. O engolfo de alta trabalha no suporte, o engolfo de baixa trabalha na resistência. Assim como o engolfo de baixa, o gráfico ele indo em direção a uma alta, ao encontrar uma resistência, o candle que se starta a partir daquela resistência, ele consegue ultrapassar ou consegue engolfar o candle que estava indo para cima ou comprado. Ele consegue engolfar, ele consegue passar o corpo desse candle. Então, este padrão é chamado de engolfo e a partir deste padrão, normalmente é um bom gatilho de venda. Lembrando, sempre em regiões de extremidades. Neste caso, como é engolfo de baixa, em regiões de resistência. O nosso segundo exemplo é a estrela da noite. A estrela da noite funciona tão parecido quanto a estrela da manhã, que funciona, porém, em regiões de suporte. A estrela da noite funciona em regiões de resistência. É um bom gatilho e um bom adendo para você pensar em fazer as suas operações de venda. O nosso terceiro exemplo é o Harami de baixa. Assim como o Harami de alta, ele é um padrão que nos dá um gatilho para fazer uma entrada de compra ou de alta. O Harami de baixa é um gatilho que normalmente acontece em regiões de resistência e que nos dá um gatilho de venda ou um gatilho de entrada de baixa. Nosso próximo exemplo será os 3 soldados de baixa. Assim como os 3 soldados de alta, que eles startam um movimento de alta forte, os 3 soldados de baixa, eles startam um movimento de baixa forte. É um bom gatilho para fazer a sua venda. O nosso quinto e último padrão será a estrela cadente. A estrela cadente, ele é um padrão muito parecido com o martelo. Porém, o martelo ele acontece em região de suporte. A estrela cadente ela acontece em região de resistência. Ao ver este padrão, é um bom gatilho para pensar em venda. E na aula de hoje nós entendemos o que é suporte, resistência, estrutura de alta, estrutura de baixa, o porquê de operar a favor da estrutura e os principais padrões de candles. Na nossa próxima aula, nós iremos juntar tudo isso e colocar uma pitadinha de um algo a mais para facilitar a nossa compreensão. Eu agradeço pela sua companhia e eu te aguardo na nossa próxima aula. Muito obrigado, bem-vindo ao Café com Trader. Meu nome é Felipe Vieira.